Faz um tempo que eu tenho preferido fazer resenhas no meu perfil do Instagram. Se você não me segue lá, me segue, eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram. Só que esse livro em especial, eu decidi fazer um vídeo porque eu sinto que eu tenho algumas coisas a conversar com vocês sobre ele. Tanto a minha experiência de leitura, quanto comentários que eu vi a respeito do livro e da autora, que eu queria trazer um bate-papo aqui para o canal, queria que isso ficasse eternizado de uma forma que outras pessoas conseguissem ter acesso de forma mais prática do que se fosse em qualquer outra rede social. Então hoje eu decidi fazer um vídeo conversando com vocês sobre literatura e psicanálise, trazendo para o debate o livro da psicanalista brasileira Ana Sui, A gente mira no amor e acerta na solidão. Bom, gente, primeiramente, a Ana Sui, ela é uma psicanalista brasileira, professora da PUC Paraná. Ela tem mestrado e doutorado em psicologia clínica, formada em psicologia, e ela é autora de alguns livros que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Os de poesia são Não Pise no Meu Vazio, As Cabanas que o Amor Faz em Nós e A Corda que Sai do Útero. E ela tem dois livros especificamente publicados voltados à pesquisa acadêmica dela. O livro do mestrado, né, resultado da dissertação de mestrado, se chama Amor, Desejo e Psicanálise, que eu ainda não li, mas eu quero muito ler em algum momento. E o livro resultado da tese de doutorado chamado A gente mira no amor e acerta na solidão. E vai ser esse livro que eu vou trazer o debate aqui para vocês hoje. O livro A gente mira no amor e acerta na solidão, a Ana Sui defende uma perspectiva de amor que inclui solidão. O que significa isso? A partir dos nossos relacionamentos amorosos, nós não conseguimos fugir da solidão, do sentimento de solidão. Isso porque ela é imprescindível de qualquer relação e porque está intrínseca em quem nós somos enquanto seres humanos. E aqui é muito importante fazer essa discussão porque o próprio título do nome já diz, né? A gente mira no amor e acerta na solidão. Porque muitas pessoas costumam pensar que a partir do momento que você está num relacionamento, automaticamente você não está solitário, você não está sozinho. Muitas pessoas, inclusive, acabam se envolvendo em relacionamentos problemáticos, relações de modo geral problemáticas, seja familiares, seja de amizade, seja relacionamentos amorosos, porque tem medo da solidão e medo de ficar sozinhos. Mas a Nassui defende nesse livro que qualquer relação que nós tenhamos, independente do grau, seja familiar, seja de amizade, seja relação amorosa, para ela ser uma relação saudável, nós precisamos abraçar a solidão que faz parte de quem nós somos. Essa solidão, diferente do que muita gente prega, e aqui é muito importante porque a Ana Sui ela faz uma crítica a essa propaganda, a esse slogan neoliberal que nós vemos por aí, um discurso vazio de amor próprio que prega uma dependência total de outros seres humanos. Então, seja autossuficiente, ame a si mesmo, você não precisa do outro, dependa só de você mesmo. Esse discurso neoliberal vai totalmente contra as perspectivas mais clássicas da psicanálise, por exemplo, como Lacan, que defende que nós somos um a partir do outro, ou seja, nós não existimos sem um outro que nos defina previamente. O que significa isso? Isso é muito importante. Quando nós falamos que nós existimos a partir de um outro que nos define, aqui nós não estamos falando e nem pregando sobre dependência emocional, sobre a não existência se você não tiver o outro com você, se você não tiver um parceiro amoroso, um parceiro romântico, uma amizade, um familiar do teu lado. Mas é que a partir da relação que nós temos com o outro, nós nos constituímos enquanto seres humanos também. Então a percepção que um amigo meu, que um familiar meu, que alguém que eu me relaciono amorosamente tem sobre quem eu sou, e normalmente quando essa reflexão é positiva, né, constrói também o meu senso de identidade e a noção que eu tenho de quem eu sou no mundo. A Ana gosta de usar um termo que eu acho lindo e completamente significativo, que é esse outro dá notícias de quem nós somos e fala para além da nossa bolha quem nós somos para o mundo e o que o mundo é para nós. Quando ela fala essa perspectiva de que o outro dá notícia de quem somos, é muito lindo porque nos mostra, assim como ela diz no livro dela, né? O encontro com o outro é um furo no nosso narcisismo, no nosso ego, e que mostra que existe um mundo para além do nosso umbigo, que existe um mundo para além da nossa percepção e da nossa bolha e das nossas vãs filosofias. Eu acho completamente enriquecedor essa perspectiva da Ana Sui, porque diferente do que muita gente prega, tanto essa propaganda neoliberal de você não precisa de ninguém, seja autossuficiente, ame a si mesmo, não precise, não dependa de ninguém, para além dessa propaganda e
para além da defesa que ela faz de uma perspectiva de amor que inclui solidão, essa solidão, ao ser preservada nas nossas relações amorosas, nas nossas relações interpessoais, ela nos possibilita não depender do outro. Essa é a grande chave explicativa da Ana Sui. Porque você poderia vir a se perguntar, como assim eu vou depender de um outro e ao mesmo tempo conservar a minha solidão? É justamente nesse ponto que ela entra. Quando você conserva o ato de ser sozinho, de estar só, uma percepção que nós temos enquanto crianças, que nós somos socializados a isso. O que é o brincar, se não uma ação que pode ser feita no coletivo, mas normalmente, na maioria das vezes, você brinca sozinho na sua casa com seus brinquedos. É um ato solitário por si só. Nós, as crianças, aprendem desde cedo a conservar a presença delas sozinhas, na brincadeira, na fantasia que elas criam de quem elas são, daquele mundo que elas estão construindo. Então, a Nasui mostra que o ato de estar só, a solidão, é um elemento essencial e imprescindível de quem nós somos. Quando nós preservamos esse elemento que é inerente a quem nós somos, desde quando nós nos constituímos enquanto seres humanos, quando somos crianças, adolescentes, quando preservamos esse ato, esse elemento da solidão em nossas vidas, nós podemos chegar ao outro sem demandar tanto dele assim. O que significa isso? Quando a gente entende quem nós somos, que a solidão faz parte de quem nós somos, do nosso ser, que não podemos imprescindir dela, nós não podemos deixá-la de lado para poder viver, nós conseguimos ter relações mais saudáveis, onde a gente não faz uma demanda tão desgastante e que aquela outra pessoa precisa cumprir todos os meus requisitos, dar um check em toda a minha listinha de que precisa ser assim, precisa ser daquele jeito para poder existir em minha vida. Não. Quando a gente conserva a solidão de quem nós somos, a partir desse momento onde aceitamos esse elemento crucial em nossa existência, nós conseguimos ter relações mais fadadas ao sucesso de alguma forma. A tese da autora vai girar em torno dessa relação entre amor e essa perspectiva de amor que inclui solidão, mas ela vai tratar sobre diversos outros assuntos que giram em torno da psicanálise, sempre centralizando entre essas dinâmicas de amor e solidão. Mas, por exemplo, ela vai mencionar o ato falho que Freud trata nos seus textos, mas também o xiste, a própria dinâmica da transferência, que é o último capítulo do livro da Ana Sui, a relação entre analisando e analista em diversas dinâmicas que se constituem a partir de uma clínica de van. Então, é um livro que, apesar de curto, é um livro de 120 páginas mais ou menos, apesar de ser estruturado a partir de capítulos curtos e não ser um livro difícil de ler, ele traz debates extremamente importantes, extremamente significativos, que giram ali, se centralizam em torno do debate da psicanálise. A partir dessa breve explanação que eu fiz aqui com vocês, eu gostaria de tratar sobre alguns questionamentos que eu vi nas redes sociais, quando eu fui pesquisar sobre a Ana Sui, sobre o próprio livro dela, né? E a partir de uma pergunta também que eu recebi no Instagram, quando eu postei que eu estava lendo, que eu tinha terminado de ler o livro, uma seguidora me perguntou se era um livro muito voltado à autoajuda. A partir disso, eu gostaria de trazer alguns tweets que eu li, alguns questionamentos que eu vi na rede vizinha, para a gente discutir aqui sobre a proposta do livro da Ana Sui, sobre psicanálise e sobre a literatura para o grande público. Para alguns tweets aqui para a gente ler juntos, para a gente debater um pouco a respeito do que eles falam. Bom, aqui tem um tweet da Ana Sui falando sobre o neurótico, sobre o que é o neurótico dentro da psicanálise, e tem um retweet, uma resposta a esse tweet original da Ana Sui, falando assim: a vida da Ana Sui é só falar o senso comum mais básico da psicanálise para receber a exaltação do pós-jovem burro. Outros tweets que eu separei aqui, que na verdade falam mais diretamente sobre o livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, que hoje é sábado, eu terminei o livro na madrugada de sexta para sábado, de ontem para hoje, e eu já tinha separado alguns tweets que eu já tinha visto sobre o livro da Bell Hooks. Eu gostaria de trazer aqui para o debate, que eu acho que eles pegam no mesmo ponto do que se fala sobre Ana Sui. Bell Hooks está para o tuiteiro, assim como Paulo Freire está para os professores. Entendam como quiserem. E o outro tweet diz assim: Bell Hooks, que não é sobre autoajuda, mas sim sobre teoria, conceitos, pesquisa e, claro, afetividade, depois que começou a ser acessada por brancos, está passando pelo que chamo de instagramização, reduzindo para uma parada desrespeitosa
irritante e completamente superficial. Antes de comentar especificamente sobre os tweets, eu gostaria de falar para vocês qual é a minha relação com psicanálise. Eu tive acesso pela primeira vez à psicanálise e às teorias do Freud no terceiro ano do ensino médio, quando um professor de filosofia passou o conteúdo para nós. Então, ali a gente teve acesso ao Freud e ao Foucault. Foram os meus primeiros contatos, foi o meu primeiro contato que eu tive com cada um desses autores. E eu gostei tanto, sempre fui uma aluna muito voltada a humanidades, que eu pesquisei muito mais profundamente sobre os autores. Então, eu cheguei na faculdade de História já com uma base relativamente ok sobre teorias de Freud e do próprio Foucault. Quando eu tive contato com esses autores no ensino médio, eu já sabia alguns conceitos básicos, assim, como o complexo de Édipo, o xiste, o ato falho, mecanismos de defesa do inconsciente, a própria base, né, a descoberta do inconsciente, do id, do ego, do superego, essas coisas eu aprendi no ensino médio. E sobre Foucault, o panóptico, o vigiar e punir, microfísica do poder, história da sexualidade, história da loucura, todas essas obras eu já conhecia de modo muito superficial, mas já tinha uma noção básica. Então, quando eu cheguei na universidade, não foi um grande choque ver com que professores mencionavam esses autores e o meu próprio orientador usa muito dessa base nas suas aulas e nas suas pesquisas. A minha relação com psicanálise, então, começou no ensino médio, mas só depois de alguns anos eu comecei a fazer de fato análise. Comecei a fazer terapia voltada à psicanálise, que foi final do ano passado, final de 2024, quando eu voltei a fazer terapia, dessa vez voltada para análise, que eu já sabia que seria a melhor opção para mim no momento. Antes eu fazia a TCC, terapia cognitivo comportamental, e quando eu decidi voltar, eu sempre quis fazer psicanálise, para ter experiência, para saber como era e se eu me adaptava ou não, porque a outra abordagem eu não tinha me adaptado. E quando eu me encontrei com a psicanálise, com a forma como é a abordagem, como se trata da abordagem no divã, eu me senti muito à vontade e achei e percebi que era aquilo que eu estava buscando no momento de fato. Para esse vídeo é muito importante porque mesmo nessa semana que acabou de terminar, estava tendo um debate no Twitter sobre psicanálise e TCC, as abordagens, né? Qual abordagem é melhor, qual que é pior. E muitos relatos, muitos pacientes que saíram da análise para TCC, saíram no TCC para análise, vários comentários de todos os níveis, assim. Essa me deixou mais ansiosa, essa melhorou a minha ansiedade. Enfim, o ponto é, de alguma forma, as pessoas vão ter acesso a essas abordagens, seja por terapias onde o valor social é cobrado, seja através da internet, seja através de artigos do mundo acadêmico, seja de alguma forma, mesmo que menor, no ensino médio, como eu tive, de alguma forma as pessoas vão ter contato com esses conhecimentos, se chegar nessas pessoas, se chegar no grande público. E eu acho que o livro da Ana Sui e a atuação da Ana Sui na internet diz muito a respeito disso. Apesar de ter esse conhecimento muito raso de psicanálise, eu nunca tinha lido nada a respeito, nunca li até hoje nenhum clássico do Freud, apesar do meu analista ter me recomendado já o caso Dora para começar, né, a análise do caso de histeria. Eu nunca li nada do Freud, os clássicos, nem Lacan, nem Winnicott, nem nada, assim, eu nunca li nada. E eu conheci a Ana Sui através do episódio do Bom Dia Óbvios, que é um podcast da Marcela Ceribelli. Já divulguei nas minhas redes sociais, já falei aqui a respeito. E quando eu conheci a perspectiva da Ana Sui, foi no momento em que eu queria muito conhecer mais sobre relações humanas, relações amorosas. Foi no ano passado, no início do ano passado, e automaticamente eu me apaixonei pela abordagem dela. Eu vi ali, enquanto uma mulher na faixa dos meus 20 anos, conhecendo novas coisas agora, tendo novos interesses, novas vontades, novos objetivos na vida, uma esperança para as relações que eu viesse a estabelecer. E pensem, eu conheci a Nasui no início do ano e eu fui ter, de fato, contato com psicanálise enquanto terapia, abordagem terapêutica no final do ano passado. Então, se tem uma linha temporal bem clara nessa história. Que a partir do momento que você torna esse conteúdo comercial e você vende teorias, conceitos para o grande público em cursos, em palestras, em podcasts, você acaba comercializando coisas e teorias e conceitos que são muito complexos. Vide aí o tweet que eu mostrei para vocês voltados a Bell Hooks.
Isso eu acho que é uma clara preocupação que a própria Ana Sui tem quando ela vai num podcast da Marcela Ceribelli, e eu já ouvi todos os episódios que tem com ela, onde ela fala que o conceito de narcisismo, que é um conceito da análise, né, da psicanálise, ele se tornou tão comercial que muitas pessoas empregam esse termo sem conhecer de fato o que que é o narcisista, o que que é o narcisismo patológico, narcisismo intrínseco a quem nós somos, e isso se torna uma venda, um produto comercial capaz de ser capitalizado. Então, eu acho que, primeiramente, essa crítica a uma comercialização é uma crítica que a própria Nassui deve ter ao produzir seus conteúdos, ao produzir, ao participar de eventos, participar de palestras, episódios de podcast, ao ser convidada para participar de outros eventos. Eu acho que isso é uma preocupação que ela tem enquanto profissional e como protetora dessa ética da profissão dela. Lógico que eu não sou aqui jurídico da Anasui, né? Eu não vou advogar em nome de ninguém, mas eu acho que a gente tem que pensar quais são os ganhos que esses autores levam para a sociedade, para o grande público, a partir do momento que imersos em uma ética profissional, em uma ética acadêmica, decidem compartilhar o conhecimento que eles adquiriram na universidade para o grande público. Porque assim, gente, vamos pensar a Ana Sui como uma pessoa que conseguiu dois grandes caminhos, assim, ela conseguiu duas conquistas muito grandes. Primeiro, sistematizar o conhecimento acadêmico para um livro. Então, isso por si só, pegar a tese dela, que é cheia de teoria, cheia de conceitos, cheia de problematização, e transformar num livro para ser publicado e para ser vendido para o grande público, isso daí por si só já é um ganho enorme. E também pegar a teoria psicanalítica, que não é nada fácil, nada tranquila de ser absorvida, pegar essa teoria e transformar também palatável para o grande público. E aqui eu falo a partir da leitura que eu tive do livro dela. Eu que já conheço alguns termos, já tenho uma noção muito superficial de alguns conceitos, consegui entender da forma como ela aplicou ali no texto dela, a partir de exemplos da clínica, a partir da própria explicação dos conceitos, teorias que são muito mais complexas, sim, mas que conseguiram ser palatáveis para o grande público sem necessariamente tirar sentido ou empobrecer esses conceitos, sabe? Inclusive, eu acho que um dos pontos mais altos do livro é quando ela fala sobre transferência, que é um conceito extremamente complexo dentro da psicanálise, voltada à relação entre analisando e analista, e ela consegue, como ela coloca no início do capítulo, né, deixar um pouco mais denso para os leitores comuns, não acadêmicos, e um pouco superficial demais para os especialistas. Mas é isso. Eu acho que é justamente esse o ponto que ela pega no livro dela. Conceitos psicanalistas para especialistas, para grandes leitores dos seminários de Lacan, os freudianos, winnicottianos, toda essa galera que faz parte do mundo da psicanálise, talvez para você seja de fato um conteúdo mais breve, nada do que você já não conheça, mas para pessoas como eu, que tem uma noção muito breve de alguns conceitos e que quer conhecer mais da teoria da psicanálise, dos autores, de noções gerais e implementar isso de forma prática na minha vida, assim, gente, é de um ganho absurdo, sabe? Lógico, eu não tô falando que aqui a gente, tendo o livro da Ana Sui para ler, ou o livro de qualquer outro psicanalista, a gente já consegue dar aulas, fazer palestras sobre o assunto. Não tô falando isso. E também não falo que isso deixa de lado, esse conhecimento desse livro deixa de lado a leitura dos clássicos. Muito pelo contrário. Eu acho que a partir do momento que você tem uma leitura, que você consegue entender mesmo que superficialmente, mesmo que não de forma completa, algumas noções gerais, isso te dá vontade de conhecer os clássicos. Porque no fundo, gente, a Ana Sui, apesar de ser maravilhosa, de ser uma intelectual de alto nível, ela ainda é uma comentarista dos clássicos. E as referências que ela faz no livro dela mostram isso, denotam isso, que no fundo ela bebe das fontes clássicas do Freud, do Lacan, do Winnicott e de outros autores clássicos que nós precisamos ler. E é esse o ponto central, essa é a mágica desses autores que, não abrindo mão da sua teoria, da sua ética profissional, conseguem compartilhar para o grande público, para leitores não especialistas na sua área de formação, um conhecimento tão grandioso e tão interessante que
torne os clássicos interessantes para ter conhecimento. Eu tive acesso ao Freud, aos conceitos básicos do Freud no terceiro ano do ensino médio. Se o meu professor de filosofia achasse que era tão básico que não valesse a pena ser compartilhado para os alunos, talvez hoje eu não estivesse aqui falando da resenha de um livro que eu gostei muito, que apesar de superficial para alguns, denso para outros leitores, ainda é uma porta de entrada para os outros leitores. Se ele não tivesse feito isso lá atrás, talvez eu nunca tivesse tido acesso, talvez hoje eu não fizesse análise, talvez hoje eu não tivesse interesse por essa abordagem da psicologia tão importante e tão necessária para os nossos dias de hoje. Dito isso, eu acho válida todas as preocupações, eu acho válido que, enquanto profissionais, seja de qual área que você for, seja da história, seja da psicologia, seja da letras, nós nos preocupemos com a ética da nossa profissão. Eu acho, sim, que existe um valor a ser agregado no trabalho que nós temos nas redes sociais, e eu acho que nós podemos contribuir de alguma forma. Eu acho que a Ana Sui faz isso quando ela vai para podcasts, vai para eventos, palestras. Ela usa de termos e conceitos da psicanálise agregados ao tema, agregados ao momento, à proposta da conversa. Eu acho que isso vale muito. Eu acho sim que nós temos que nos preocupar com essa mercantilização, essa capitalização de teorias, de conceitos, de noções, não só da psicanálise, mas de qualquer outro campo de atuação, de profissão, mas que nós não percamos essa sensibilidade de sair dos castelos da universidade, de sair daquele nosso cubículo de grupo de estudo fechado universitariamente e daquelas pessoas que entendem o que nós falamos e que nós possamos perceber que existem outras pessoas que iriam gostar e iam se beneficiar disso também. Que através de um livro da Ana Sui, do Christian Dunker, da própria Valesca Zanello, de outros autores, surge a oportunidade, a vontade de conhecer os clássicos de Leon Freud, um Lacan talvez um pouco mais distante, porque é um autor complexo, mas que surge o interesse de conhecer esses clássicos e de melhorar o nosso conhecimento, aprimorar o nosso conhecimento, a nossa vida também. Conversa, gente, eu tinha que gravar um vídeo para cá, eu tinha que trazer esse debate, porque eu sabia que eu não ia conseguir falar sobre tudo isso que eu tinha vontade no Instagram, na resenha. Então, eu gostaria de verdade que esse vídeo alcançasse as pessoas certas e que alcançasse pessoas que têm interesse em conhecer mais desse debate. Esse ano, né, agora aos 23 anos, esse ano de 2025, eu tô com muita vontade de ler mais livros de não ficção. Li mês passado o livro da Ana Sui, terminei ontem, né, o livro da Bell Hooks e tenho vontade de conhecer de outras autoras, já estou com uma listinha lá de leituras para fazer, livros de psicanalistas, livros que falam sobre psicanálise. Tô muito nessa vibe de leitura atualmente, de não ficção, e na medida do possível eu vou trazendo a discussão aqui pro canal, porque eu acho que aqui a gente consegue alcançar mais pessoas e de uma forma mais prática também. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar alguma coisa que também agregar no debate. Se você não for inscrito no canal, se inscrever, me seguir nas redes sociais. Todos os dados das minhas redes sociais estão aqui embaixo. Vou deixar também episódios de podcasts que a Ana Sui participou, que eu gosto muito e que eu acho que seriam portas de entradas legais para você conhecer a Ana Sui, conhecer a perspectiva dela, quem sabe ler algum livro dela e quem sabe depois ler um Freud, ler um Lacan aí também. É isso, gente. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!